Semana passada a gente apresentou essa Suzuki GT 750, certamente a máquina mais exótica que a gente já teve a oportunidade de mostrar, e eu falo quase que sem receio de queimar a língua, dificilmente vai aparecer outra coisa tão exótica e tão rara quanto essa daqui. Tá? Então hoje a gente vai começar a fazer alguns serviços, uma regulagem básica, uma mecânica old school básica. Para isso a gente vai precisar de ferramentas básicas, da principal ferramenta de todas, que cada um tem a sua, ou melhor o seu, que é o bom senso. E para ajudar, tá, para guiar a gente nesse serviço, eu recomendo a todos, já que a gente tem isso à disposição, a gente nos anos 80, nos anos 70 era muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação. Hoje a gente tem a internet e você pode simplesmente digitar Suzuki GT 750 Shop Manual. Você vai ter acesso ao manual, que é exatamente o que eu estou seguindo. Tem alguns sites onde você pode baixar, não sei se eu vou conseguir colocar um link aí na descrição do vídeo. Não posso garantir porque provavelmente entre o momento que eu fizer o vídeo e o momento da publicação, talvez o lugar para baixar o manual seja diferente. De qualquer forma, ainda que você não acompanhe, você não vá mexer numa máquina dessa, é um manual bastante interessante, não só para você ler, mas caso você esteja acompanhando a nossa série, para você saber exatamente do que eu estou falando. Tá, então a gente vai começar hoje, na verdade, o que a gente vai fazer. Eu tenho um problema de um pequeno vazamento aqui na torneira, que se eu não resolver não é nada crítico, porque simplesmente ele fica um pouquinho suado de gasolina. Tá? Já conversei com o Luiz Neto eu acredito que ele vai providenciar essa pecinha antes da moto ir embora. Então o que eu vou fazer hoje, o que eu pretendo fazer, é uma limpeza e uma regulagem básica nos carburadores, porque eu entendo que nos carburadores é onde a gente tem a principal causa da disposição do motor funcionar a frio e a preguiça dele funcionar a quente. Então, para que a gente faça isso, a primeira coisa que eu vou fazer, para ter um livre acesso aos carburadores, um acesso mais facilitado, eu vou tirar o tanque de combustível. Para tirar o tanque a gente vai precisar fechar a torneirinha, só que tem um detalhe, essa torneirinha ela não fecha, ela não tem a posição off. Uma vez que a gente sabe, tá? Por isso que é importante você ter a informação. Depois que você tem a informação, a verdade é que nenhum burocrata vai te segurar, tá? Você faz o que você bem entender na sua vida. A informação te liberta. Quando você tem informação do manual de oficina, por exemplo da Suzuki, você percebe que na posição PRI vai vazar gasolina aqui o tempo todo. A gasolina vai fluir independente do motor estar ligado ou desligado. É a posição ideal para quando você vai dar partida depois de uma semana hibernando a sua moto, ou um mês ou 6 meses. Depois que você ligou a moto, você coloca na posição ON. Por quê? Você vai sair andando, no momento que você desligar a moto, você não tem que fechar a torneirinha, porque existe essa mangueirinha que ela, através do sinal de vácuo do coletor de admissão, ela tem um diafragma aqui que ela libera ou não a passagem da gasolina. E se você estiver andando e a gasolina entrar na reserva, a tua moto ameaçar apagar, você coloca na reserva. Se todo esse raciocínio, se toda essa teoria do manual de oficina estiver certa, tanto se eu deixar na reserva ou deixar na posição ON com o motor desligado, eu posso puxar aqui que não vai vazar gasolina. Vamos ver, qualquer coisa eu encaixo de novo. Olha lá. A teoria se provou na prática. Se eu colocar no ON, será que vaza? Não vaza. Agora, se eu colocar no PRI, eu vou só mexer um pouquinho. Olha lá. Ele vaza por quê? Porque ele tem uma ligação direta. Tirei o tanque, agora, desculpa, soltei a mangueira, posso com segurança agora tirar o tanque. Bom, a gente já está sem o tanque, a Bianca vai dar uma geral aqui. Aqui a gente tem as 3 bobinas de ignição. Aqui a gente tem o reservatório
do líquido de arrefecimento e eu praticamente descarto a minha ideia inicial, que tinha sido até uma sugestão do Luiz para que a gente trocasse, colocasse um aditivo no radiador, mas a gente percebe que o negócio foi trocado há pouco tempo. Provavelmente o mecânico que mexeu pela última vez deve ter trabalhado aqui. Então, próxima coisa que a gente vai fazer, já estou sem o tanque, mas eu tenho gasolina dentro do carburador. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma partida sem ficar acelerando muito, só para deixar a gasolina esgotar nos carburadores. Bom, a gasolina se esgotou nos carburadores, a Bianca tinha ido tomar uma água e infelizmente não deu para mostrar, mas depois de uns 30 segundos que o motor estava ligado, a gente percebe que a rotação estabilizou e eu dei 2 ou 3 aceleradas aqui, o motor subiu de giro com um pouco mais de disposição. Na prática você estava diminuindo gradualmente o nível de combustível na cuba, então em algum momento, aí no momento que eu dei uma acelerada, a gente estava quase que no nível ideal de combustível para que o motor respondesse. Isso é mais um indício que você, independente da sua experiência, você tem que prestar atenção, tá? Porque é muito difícil para a pessoa que está inexperiente ela perceber a falta ou o excesso de combustível, saber diferenciar. Então quando eu funcionei o motor e ele melhorou, 30 segundos depois ele ficou mais espertinho e depois apagou, é provavelmente um indício que a gente está no raciocínio certo. Aqui, enquanto eu falava, o que eu fiz? Eu afrouxei, tirei a regulagem do cabo do acelerador para ficar mais fácil de a gente soltar aqui embaixo. Bom, para trabalhar com mais tranquilidade, eu vou soltar aqui o negativo da bateria para a gente poder ficar mais sossegado. Olha, eu já soltei aqui justamente para dar uma folga maior para os cabos, para a gente conseguir trabalhar com mais tranquilidade ali nos carburadores. Bom, agora para que eu consiga tirar os carburadores, eu preciso soltar essa haste que aciona a bomba de óleo de acordo com a posição do acelerador. Isso daqui eu chamei de haste, mas o manual do Opala, por exemplo, chama isso daqui com o nome exótico de liame. Eu vou agora soltar o suporte aqui do cabo do acelerador, e o suporte ele se prende nas duas tampas aí dos diafragmas dos Ventures, tá? Então eu vou tentar soltar aqui. O cabo que acelera já está aqui, o que desacelera eu não consegui soltar ainda. Bom, o que eu vou soltar é o que eu sempre considero a parte mais chata, que são essas uniões aqui de borracha. É como se fosse uma coifa, vai. É o coletor de admissão aqui, e aqui é a flange que vai pro filtro de ar. Então eu vou soltar com bastante cuidado, mesmo porque se tiver uma ressecada ou se acontecer alguma coisa, não adianta eu ir na loja da esquina, porque eu não vou achar nada. Então eu tenho que tomar muito cuidado no momento que eu estiver soltando. Vou soltar todos para que eu consiga deslocar o conjunto dos carburadores, porque as duas mangueiras aqui já estão soltas, tá? Do combustível e a do vácuo. Além delas, só tem esse cabo aqui prendendo. Consegui soltar a caixa que segura o filtro de ar e a gente vai agora deslocar ela. É excelente a possibilidade da gente ter acesso aos carburadores sem ter essa flange aqui, 3 flanges na verdade aí, bloqueando o nosso movimento. Pronto, sem a caixa do filtro de ar a gente tem acesso irrestrito aí aos carburadores. Então agora é só soltar eles dos coletores de admissão, que aí com certeza é só puxar para trás que a gente vai ter bastante espaço para trabalhar. Bom, uma cena que nunca imaginei que eu ia ver pessoalmente
tá? E muito menos que eu teria oportunidade de fazer um vídeo. Aqui a gente tá com o motor sem os carburadores. A gente observa, a Bianca vai colocar a câmera na posição do... Isso, Bianca, muito bem. Infelizmente não está claro lá dentro, mas a gente já nota que o coletor de admissão é dividido no meio, que já leva ali para a janela de admissão. Esse daqui é a mangueirinha que eu quero chamar a atenção. Essa daqui é aquele SRIS, tá? Ela vem provavelmente do cilindro número 2. Ela passa por baixo do motor e consegue chegar até aqui. Quando ela chega aqui, ela devolve o óleo que estava no cárter do cilindro número 2. Bom, aqui a gente está tendo uma visão muito agradável, tá? São os 3 carburadores Venturi variável da Suzuki. Tá? Aqui estão os pistões e a gente percebe, a gente que já acompanhou o carburador os carburadores, na verdade, que o seu Danilo modifica para colocar no Fusca, ainda que vocês não tenham colocado o dedo, empurrado o pistão, aqui a gente percebe, eu acho que é perceptível no vídeo, que a gente consegue empurrar com bastante facilidade. Aqui eu já percebo, aqui existe uma cunha no pistão, aqui está em ordem, aqui está em ordem, e aqui esse daqui está meio rebelde, ele está meio torto. Então eu espero que seja uma coisa de fácil solução, tá? Mesmo porque a gente não vai ter peças de reposição, tá? Eu acho que se precisar de alguma coisa, pode ser que ou seja difícil de achar ou que demore muito. Bom, então aqui é a admissão, aqui a pressão do ar que está entrando aqui acaba sobrando um pouquinho para essa, vamos dizer, boquinha aqui, e de acordo com a vazão ele acaba levantando o pistão de acordo com o consumo de ar. Então você equilibra a pressão. Aqui eu vou virar agora, a Bianca vai ficar parada. Aqui ajusta a marcha lenta, tá? Mexendo nesse parafuso é o ajuste rápido da marcha lenta. Aqui a gente tem a admissão, as borboletas são 40 milímetros. Aqui a gente tem a peça que liga no liame, olha, eu tô ficando chique, né? Que liga no liame da bomba de óleo, tá? Isso daqui é um reforço estrutural para manter eles alinhados e comportados aí formando um conjunto único. O que interessa para a gente no momento é que a gente desmonte o conjunto e que a gente consiga montar da mesma forma. E mais do que isso, se a gente observar, a gente tem um conjunto aqui com 2 molas e 2 parafusos. O que seria isso? Aqui a gente consegue fazer a equalização dos carburadores, esse em relação a esse e em relação a esse. Se você gira aqui, você desloca esse daqui mais para cima. Eu vou tentar até simular aqui, mais para cima. Olha lá, aquela ali tá fechando, tá? Agora ela vai abrir. A do meio aqui, onde tá meu dedo, ó, ela tá abrindo em relação a essa daqui. Então aqui a gente consegue fazer esse tipo de regulagem. Claro que se eu tivesse juízo, jamais eu teria mexido nisso, pelo menos para devolver a moto como ela estava. Mas a gente tem algo muito surpreendente aqui, que a gente vai ter condições de usar. Talvez com uma pequena adaptação de espaço, se possível, a gente vai conseguir usar esse tipo de equalizador. Eu pelo menos espero engatar ele aí de alguma maneira. Bom, então de imediato o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar separar os 3 conjuntos, tá? E a gente vai numerar um por um para que a gente não se confunda. E por quê? Para não misturar as peças e também para que todos voltem para a mesma posição. Mais importante do que isso, todas as peças desse devem voltar para ele, todas desse para ele, e esse daqui é a mesma coisa. Agora eu vou começar a desmontagem, então eu vou soltar a alavanca de acionamento do afogador, que é uma peça muito simples, simples ao extremo. É uma haste de metal com três alavancas que apoiam, que puxam, na verdade, um circuito de enriquecimento
de cada um dos carburadores, do afogador. Então basta a gente soltar assim para que a haste se desloque e a gente consiga desmontar. Agora a haste que mantém os três juntos, a gente solta 6 parafusos Phillips. Estão praticamente soltos, a única coisa que mantém os três unidos é esse pequeno pedacinho de mangueira. Bom, já estão soltos, ainda que sejam, na questão funcional, 3 carburadores idênticos, não dá para inverter a ordem deles. E por características simples, por exemplo, esse tem a entrada de gasolina na posição que eu estou olhando aqui, para vocês seria a esquerda, não, para vocês seria a direita, esse daqui tem dos dois lados, para vocês esse daqui seria a esquerda, tá? Para aqueles pedacinhos de mangueira fazerem as conexões. A alimentação, o abastecimento vem pelo central, pelo número 2, aqui a gente não tem entrada de combustível, então a gente considera que esse é o mestre, e esses dois são escravos, vamos dizer assim, com algumas características diferentes. Esse escravo aqui ganhou uma promoção, porque é por ele que você vai ajustar a marcha lenta e é ele que aciona a bomba de óleo. Por outro lado, esse daqui, para não ficar para trás, ele tem o acionamento do afogador. Então, essas são as diferenças básicas de cada um deles. Esse daqui também tem a roldana aqui do cabo do acelerador. Mas o que me preocupa é esse pistão que está girado. Então, antes da gente desmontar esse, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar e vou limpar esse carburador, que é vamos dizer assim, o mestre, para a gente ter ele como uma referência. Ainda que eu não vá misturar peças e vou fazer um carburador por vez, eu vou tirar a tampa, a cuba dos três, para que a gente possa fazer uma variação em conjunto. Bom, eu tirei as 3 cubas dos 3 carburadores e a gente nota, conforme diria o próprio manual, que as boias são de latão, montadas com estanho, ou seja, elas são eternas, elas vão durar tanto quanto o carburador vai durar. A questão é que a gente percebe, a Bianca vai mostrar bem de lado assim, ó, a gente percebe que a boia está numa posição que parece forçada para baixo. Além disso, cada uma está numa altura diferente. Como eu tenho um histórico não só relatado pelo Luiz, como pela própria percepção que a gente teve quando funcionou o motor, que cheiro de gasolina acima do normal, de gasolina não queimada, partida ela tá cheia de amor para dar, na hora que esquenta fica preguiçosa, e então tudo isso leva a gente a crer, de acordo com toda a experiência que a gente tem com os Fusquinhas maravilhosos, que a gente está com excesso de combustível. E o principal ponto que pode dar um excesso para a gente, em qualquer carburador, é o nível da boia. Se ele estiver desajustado, ele vai influenciar muito mais no consumo e no excesso de combustível, particularmente, do que, por exemplo, o Giclée 5 pontos maior. Então, ainda que a gente tenha que fazer ajustes na agulha e outros tipos de ajuste, esse daqui é o primeiro que eu preciso me preocupar. Infelizmente, eu acho que eu já tinha comentado a semana passada, o manual da oficina que eu consegui fazer o download, ele mostra um modelo de carburador igual da RD350, aquele que tem um pistão e o cabo de aço vai preso em cima do pistão. Talvez seja um modelo anterior, enfim, não atende a gente. Então todas as regulagens do carburador que eu encontrei naquele manual não vão servir pra gente. O que a gente pode fazer? Várias coisas. Eu posso montar do jeito que está, pedir para o Luiz vir buscar e devolver e pedir para nunca mais ver a moto na minha frente. Ou então, se a gente tivesse nos anos 80, eu teria que ir numa oficina, pagar um drink pro cara, começar a conversar de carburador, falar que eu gosto de carburador, e não ia dar em nada também. Hoje, felizmente, a gente tem a internet. Então basta você fazer a mesma coisa que eu fiz numa situação dessa. Usar o quê? Seu dedinho? Não, seu bom senso.
Aí você vai lá, entra no Google, onde você pode procurar todo tipo de porcaria. Eu, no caso, eu escrevi o seguinte: Mikuni Float Adjusting. E apareceu uma série de fotografias, uma série de sites. Eu acabei achando uma fotografia de um carburador bem parecido com esse de lado, tá? E aí eu entrei lá no site, era o fórum Suzuki twostrokes.com, e eu acabei caindo numa discussão que eles estavam discutindo o ajuste da boia, tá? E aí virou um bom samaritano lá e colocou uma foto do manual Haynes que ele tinha de uma Suzuki 2 tempos, e falava justamente a informação que eu estou procurando, que essa altura aqui que a gente vai mostrar, ela deveria ser 27 milímetros, exatamente aí, tá? Onde o paquímetro está mostrando. Aí como em todo bom fórum, o cara tinha postado uma foto do manual Haynes, ele ainda falou: amigão, mas é a foto da página 50, o outro: não, mas eu não quero saber, eu quero saber se você tem que medir com a junta ou sem a junta. Bom, enfim, eles estavam cheios de amor para dar lá e ficaram discutindo, mas o que me importou, a informação 27 milímetros, não me preocupo se é com a junta ou sem a junta. Por quê? Porque seja sem a junta ou com a junta, a gente está muito fora da especificação que ele deu. A diferença é que ele estava usando um Mikuni 32, a gente está usando um Mikuni 40. Eu vou usar o meu bom senso de novo e vou assumir que numa produção em massa de carburadores, provavelmente o 32 compartilha a cuba com o 40. E compartilha a boia, e compartilha outras peças básicas, tá? Então, como ponto de partida, e eu acho que isso já vai ajudar a gente bastante, e esse é o ajuste principal que eu acho que vai trazer saúde de novo para a moto, eu vou fazer essa regulagem aqui exatamente como ele está falando, colocar com 27. Sem a junta, Tonela? Sem a junta. Por quê? Porque a gente está aqui com acho que uns 23 ou 24. Se eu colocar 27 do jeito que está sem a junta, ele vai subir para cá. Se eu colocar com a junta, eu vou deixar a mistura mais pobre ainda. Então eu prefiro fazer sem a junta, depois se não ficar de acordo com o que está acontecendo, eu coloco a junta, vou medir de novo e aí a gente chega no ponto de regulagem. Então eu já descobri a regulagem principal que eu precisava, dei o caminho para vocês, que você justamente vai escrever o que te atormenta, conta para o Google o que te atormenta. Mikuni Float Level Adjusting. Tá? E vai aparecer lá um monte de sites. Claro, de repente você não está fazendo isso, está fazendo outra coisa. Mas você tem, hoje, na internet, você tem que ser uma pessoa livre e você tem que se virar. Por que você está rindo? Bom, o ajuste vai ser simples, tá? Vai ser só dando uma entortadinha aqui. Eu só estou ilustrando a parte que a gente vai ter que entortar. Talvez eu use um alicate para ela não se contorcer toda. Mas depois que saiu toda aquela discussão, o cara falou, alguns falavam que eles ajustavam o nível da boia dessa forma, tá? Que mantinha a 90 graus para a boia não pressionar a mola. Mas a gente vai se contentar de forma bastante objetiva com a medida inicial que eles deram, que é o quê? Que é os 27 milímetros. Então agora tiro a boia, depois a gente separa ela de lado para fazer a regulagem, tiro a agulha. Claro que a gente não vai ficar trocando, já estou vendo um sujeirão ali, a gente não vai ficar trocando peças à toa, tá? Então eu vou testar a agulha no modelo dos anos 70. Aparentemente tudo bem. Vou separar as peças desse carburador, vou fazer uma desmontagem mínima mesmo, para que eu consiga, vou deixar esses dois de lado, para que eu consiga fazer uma limpeza objetiva. Essa moto aqui não andou no barro que tem aqui perto de casa, ela não andou sem filtro, ela é uma moto muito bem tratada. Então o que existe aqui são sedimentos que a própria gasolina vai deixando com o tempo. Então a gente não tem nada de
nenhum gremlin dentro do carburador. Então vai ser uma limpeza com um diluente para PU, por exemplo, vai ser mais do que suficiente para a gente. A Bianca vai continuar mostrando, por quê? Porque aqui eu estou mostrando a mola, eu vou tomar a medida dessa mola para poder comparar com os outros, tá? Ainda que seja a medida da mola em si não represente muita coisa, ela está com 11,8 aproximadamente, 11,5. Ela não representa alguma coisa, mas se de repente a pessoa fez alguma gambiarra aqui, a gente consegue descobrir. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está lidando com o ponto mais delicado do carburador. Tá? E só de desmontar esse eu já consigo meio que me dar uma animada para o outro, porque a gente percebe que existe essa linguetinha aqui. Se aquele pistão está um pouco torto, provavelmente foi alguma falha no momento da montagem. Então aqui está a agulha, que deve existir várias medidas, e o manual recomenda que ela fique mantida na posição do meio, igual ela está aqui. Então esse carburador ele está legal, na questão da posição da agulha, ela está no ponto intermediário. Se ela tivesse mais para cá a travinha, você teria mais excesso ainda, e se você tivesse ao contrário, você teria menos excesso. Eu acho que o erro mais comum que todo mundo comete nos carburadores de motores dois tempos é enriquecer a mistura com medo que uma catástrofe fosse acontecer. Mas eu acho que isso não é o caminho para você de repente consertar um defeito ou então evitar uma falha que pode estar relacionada já ao motor. Bom, então o que eu vou fazer agora? Um banho com Car 80, um banho com diluente para PU, um pouco de ar comprimido, para que a gente possa montar o primeiro carburador. Bom, já limpei o carburador, só com nada de banho da NASA aqui, só usei o diluente para PU, tá? E eu entendo que a cor e o aspecto fosco do carburador não vão incomodar nem o dono e nem o resultado final, tá? Poderia ter dado um banho da NASA, poderia ter feito alguma coisa, mas eu acho que o propósito não é esse. Então eu já aproveitei, já limpei o carburador e eu já tentei ajustar a boia nos 27. Depois, com mais calma, a gente vai ver onde deu a briga lá dos caras do fórum, porque não acabou, né? Essas brigas não acabam mais, porque aí o outro falou que tem que ter a junta. Mas a lógica que eu usei aqui é a seguinte: a gente estava com um excesso, a gente agora está próximo do ideal. Talvez com 1 milímetro de excesso. É preferível estar com 1 milímetro de excesso do que de repente já com 1 milímetro de falta. Tá? Então essa regulagem que a gente fez, a gente vai fazer nos outros. Eu não vejo necessidade da gente mostrar isso. Então agora eu vou ter que reaproveitar a junta, não tem outra alternativa. Vou montar a cuba e aí a gente já vai montar o pistão. Já montei a cuba. O único teste que eu vou fazer é simplesmente garantir que com o carburador nessa posição você tem um pequeno fluxo, no caso aqui de ar, que vai ser gasolina. E tá tudo em ordem. Vaza um pouquinho de gasolina aqui se você conectar a mangueira. Então essa parte está em ordem, lembrando que esse é o carburador central, é o carburador número 2, tá? Então agora a gente só vai montar o pistão. Existe uma característica nesse carburador que eu acabei não comentando. O giclê principal dele é diferente do que no 1 e no 3. Em alguns manuais falam que é 110 e esse daqui seria um 107,5. O outro fala que é 102,5. Então esse daqui é um pouquinho, desculpa, esse seria o 110 e esses dois seriam 107,5, ou então esse seria o 102,5 e os outros seriam 100, dependendo do catálogo que você consulta. E a explicação para isso é que o carburador central ele é privilegiado na questão do fluxo de ar que vem do filtro de ar.
Eu acabei não me preocupando com isso, porque a gente percebe aqui que o carburador ele está intocado e ao mesmo tempo o nível da boia estava bastante fora do convencional. Então eu não vou ficar, vamos dizer assim, preocupado, porque a gente percebe claramente quando mexe no carburador que ninguém fuçou no carburador. Então agora eu vou montar o pistão, tá? Se esse diafragma tiver furado ou alguma coisa assim, você tem um problema grave. A agulha na canaleta número 3, pouco importa se você conta de cima para baixo ou de baixo para cima. Então a gente vai montar dessa forma. Esse furinho, ele compensa a pressão que você tem aqui, na verdade para o ar que está dentro dessa parte do diafragma escapar por aqui no momento que o pistão sobe. Se esse furinho estiver obstruído, o teu diafragma não vai conseguir subir, não importa a pressão de ar que entre por aqui. O manual de serviços, o manual de oficina da moto recomenda que você passe uma quantidade mínima de graxa aqui, e é o que eu vou fazer. Tonela, que graxa que é essa? Graxa da NASA, né, cara? Aqui é a graxa da NASA. Não tem tempo ruim aqui com a gente. Na verdade, é uma brincadeira, uma graxa sintética e uma graxa que não é a base de petróleo, porque depois de tudo isso que a gente passou com essa moto e tudo que a gente ostentou aí, a gente não vai querer comprometer ou se arriscar a correr o risco de agredir o diafragma com algum produto aí que seja incompatível. Por isso que a gente usou a graxa da NASA. Tonela, onde é que vende? Sei lá, procura no Mercado Livre, em alguma loja de graxa. Essa graxa aqui, na verdade, você encontra provavelmente em casa de eletrônica, porque é uma graxa que o pessoal costuma usar para arrumar DVD player, coisas, conjuntos eletromecânicos aí que tem muitas peças plásticas. Aqui eu só vou colocar 2 parafusos por um motivo muito simples. Não esqueçam que esse daqui é o central e ele tem um suporte que vai para o outro lado para segurar do lado do carburador do cilindro número 1 e do cilindro número 3. Então a gente só vai conseguir montar ele em definitivo quando a gente tiver com os outros 2 prontos. Aí fiquei falando, esqueci de colocar a mola. É um vacilão mesmo. A mesma coisa que a gente fez nesse, a gente vai fazer nos outros 2. A gente não vai ficar mostrando todos os detalhes. A única coisa que eu peço para a Bianca mostrar ainda é que a gente vai tirar o diafragma do número 3 para verificar o estado do diafragma, porque que o pistão estava torto. Olha, apesar dele estar encaixado certinho aqui, a gente percebe que esse pistão ele está girando aqui. Então eu não sei se existe alguma forma disso daqui ser apertado. De qualquer forma eu vou estudar melhor e vou ver a que conclusão que a gente chega, se é necessário mesmo dar uma travada. O que eu vou me preocupar aqui é olhar o dentinho da agulha, tá certo. Então eu acho que a gente não tem nenhuma novidade ruim, é só prosseguir aí na limpeza dos 2 carburadores agora das pontas. Tudo que a gente fez no carburador central, a gente fez nos outros 2 também. E agora, rapidamente, eu vou montar eles nessa barra, nesse suporte. Vou montar também a haste do afogador. Isso não tem muito segredo, na verdade não tem nem o que mostrar. Em relação ao pistãozinho que estava solto do diafragma, eu acabei colocando uma gota de cola, uma cola de aeromodelo que a gente tinha aí. E aparentemente a peça tá fixada. Provisoriamente está melhor do que estava. E se ela continuar girando, a gente pede pro Luiz providenciar uma nova. O manual dá uma dica muito importante também. A gente pode usar uma régua, alguma coisa plana, para alinhar as três entradas dos carburadores, para que a gente tenha o melhor resultado, que eles estejam o mais paralelos possíveis. Isso aparentemente
uma coisa que era para ser fácil, na prática a gente percebe que precisa... aqui a gente tem 1 milímetro de convergência. Esses dois aqui, eles estão vindo na mesma direção e esse está paralelo com esse. Então agora a Bianca vai parar de filmar e eu vou alinhar da melhor forma que eu puder. Bom, no final da tarde de ontem, no começo da noite, a gente finalizou a montagem dessa tripla de carburadores de Venturi variável. E agora é só a gente colocar na moto. Mas claro, a gente vai saborear cada momento que a gente está com esse conjunto, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Então eu queria falar duas coisas que a gente ainda não comentou. Primeiro, o carburador do Fusca do Lucas, o carburador que o seu Danilo montou ali, o Venturi variável. Ali eu, como expliquei naquela ocasião, o funcionamento daquele carburador, o vácuo no coletor de admissão, ele acaba puxando o pistão daquele carburador para cima. Então ele acaba criando um vácuo. O vácuo do coletor de admissão, ele chega naquela parte superior do carburador e ele acaba puxando o pistão de acordo com uma série de fatores, de acordo com a calibração da mola, de acordo com o vácuo que tiver no momento no coletor. Então quando o seu Danilo ele vai fazer aquela montagem, ou quando a fábrica vai fazer a escolha de um carburador, eles levam em consideração o vácuo ideal para o motor trabalhar e ainda assim ele conseguir ganhar uma rotação. Esse, ainda que seja com Venturi variável, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Aqui na parte da admissão dele, ele tem essa pequena boquinha aqui, essa pequena janelinha. Então você imagine que o fluxo de ar que está vindo por aqui e batendo aqui, a coluna de ar que chega aqui, ela acaba criando uma pressão aqui. Essa pressão acaba pegando a parte de baixo do diafragma que tem aqui, e de acordo com a fome, vamos dizer, do motor, a demanda de ar do motor, ele vai subindo ou descendo. Ainda que seja o mesmo princípio de Venturi variável, enquanto aquele do seu Danilo ele é controlado pelo vácuo absoluto do coletor de admissão, esse daqui ele é controlado pela massa de ar que está entrando aqui. Um sistema tão eficiente quanto, mas uma solução diferente. Essa mangueirinha aqui, mais fina, ela vai ligada na torneirinha do tanque de combustível. Então ela vai controlar, ela vai abrir a passagem de combustível somente no momento que o motor estiver funcionando. Então aquela pulsação, porque é um motor 2 tempos, naturalmente a admissão dele tem uma pulsação muito forte, porque invariavelmente você tem um cárter individual. Então ele tá, o circuito de admissão aqui, ele está limitado pela pulsação do movimento de sobe e desce do pistão. E no caso a Yamaha, por exemplo, colocou uma solução para minimizar isso, que são aquelas válvulas de palheta. Até a própria máquina selvagem, a Mobilete, ela tem um sistema parecido. E aqui, como vocês observaram, a gente não tem as válvulas de palheta. Pô, Tonela, como é que é controlado isso? Na verdade é controlado pelo diagrama das janelas de transferência, janela de admissão, janela de escapamento do cilindro feito pela Suzuki. E da mesma forma isso já é quase que, como é que eu poderia dizer, previsto na questão da carburação. Então a própria pulsação, quando eu comentei que no giclê principal, no Venturi ou mesmo aqui na agulha, a mistura fica pulsando, então normalmente para um coletor individual, que é aqui o caso da mesma forma que no Fuscatia, você tem uma pulsação mais forte, então é levado em consideração no momento do setup da giclagem, que a mistura, ela vai, em algumas situações ali, ela vai passar mais do que uma vez pelo Venturi, ou no caso aqui, pela agulha. Então,
a Bianca vai aproximar agora e ela vai mostrar uma regulagem que ontem, no momento que eu montei, eu acabei não mostrando. Esse daqui é o carburador onde vai ligado o cabo do acelerador, tá? Então, invariavelmente, o cabo vai vir ligado aqui, você vai regular o batente deste carburador. Ainda que a gente tenha considerado esse daqui como o carburador mestre na questão da alimentação, na questão do sincronismo, esse daqui é quem manda, tá? Esse daqui é o carburador que manda. E esse daqui, para não ficar para trás, ele ganhou o afogador. Então, através dessa regulagem, que eu não sei se ficou bastante clara, a gente tem um pino com uma mola aqui e um parafuso. Então, se a gente avança ou atrasa esse parafuso, você muda a posição relativa dessa borboleta em relação a esta. E por último, se você movimentar esse daqui, você muda a posição desta borboleta em relação a esse conjunto, que esse daqui enxerga como uma coisa única, como uma coisa solidária. Então, na questão da equalização, a primeira coisa que a gente precisa fazer e precisa definir é que essa borboleta tem a abertura inicial dela tem a mesma vazão de ar do que essa e tem a mesma vazão de ar do que essa. Caso não tenha, Tonela, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o motor não vai ter a marcha lenta que você pretende e você vai ficar acelerando aqui, abrindo cada vez mais essa, e mesmo assim o motor vai ficar com um funcionamento irregular. Então a boia já foi previamente ajustada, eu espero que a gente não tenha muitas variações. Mas na questão da uniformidade do funcionamento do motor, de nada adianta você ter uma vazão maior por aqui, esse cilindro está recebendo mais ar do que esse, o motor não vai estar rendendo tudo o que precisa, você vai acelerar mais do que você precisa, porque esse vai estar puxando e esses aqui vão estar segurando. Ou seja, o rendimento vai ser fraco, o motor provavelmente vai esquentar além do necessário. Então, para que a gente consiga fazer essa equalização, o próprio fabricante aqui, ele já colocou alguns dispositivos que permitem a gente fazer uma regulagem. Eu vou acabar mostrando todos e eu vou fazer um inédito, simplesmente para vocês perceberem que existem muitas alternativas de acordo com a limitação que você tem de ferramentas aí na sua casa. Primeira alternativa que eu tenho na minha garagem particular seria o presente que eu ganhei da Retífica Pirajussara no Natal passado, que é um equalizador específico para Fusca. Pô, Tonela, é para Fusca, não vai servir para moto. É claro que ele não foi feito para moto, que não impediria a gente de usar. Aqui ele vai ter o ajuste dele é feito com equilíbrio entre dois sinais de vácuo, mais conhecido como dois coletores de admissão, dois carburadores. Então aqui é muito fácil você fazer o equilíbrio, ainda que aqui você tenha só dois e aqui você tenha três carburadores. Você pode tirar, por exemplo, esta tampinha, ligar um aqui, tá bom? Tirar esta tampinha, que na verdade é a mangueira, ligar aqui, permitir que o motor funcione, equalizar a posição desse em relação a esse. Na verdade a gente precisaria começar por aqui, tá? E aqui a gente começaria entre esse e esse, você equalizaria esses dois. Está tudo em ordem, você partiria para esse, você tiraria a mangueira desse e passaria direto para esse. Você faria entre este e o central, entre esse e o da outra extremidade, tá? E na verdade o que você tem de equilíbrio aqui não vai se alterar quando você avaliar o equilíbrio aqui. Então esse parafuso é o que vai te garantir isso na equalização desses dois, e na equalização desse para esse, quem vai garantir é esse parafuso. Claro que é muito bacana a gente falar isso em cima de um carrinho, mas a grande realidade é que quando a gente tivesse com a carburação instalada no motor, o acesso tanto a esses parafusos como as tomadas de vácuo seria bastante comprometido, principalmente considerando que ali a gente tem uns terminais bastante grandes que acabariam não encaixando aqui. Então tudo bem, eu abri mão de usar o presente lá da retífica e a gente vai partir para a próxima possibilidade. Como eu tinha comentado eu acho que nesse vídeo mesmo eu acabei comentando, esse daqui é
o equalizador que eu entendo que é o mais fantástico. Ele vai medir um determinado volume de ar que esteja passando no momento, uma massa de ar num determinado espaço de tempo. Então o ponteirinho vai subir. Vocês já viram a gente equalizando o Fusca do Mauro, equalizando o Fuscati, equalizando a Kombi da Bianca e equalizando outros carros. Cada um dá um valor diferente. O valor é o que menos importa. De novo, aqui você vai fazer uma equalização por comparação. Você vai comparar este com este e você vai comparar este com este. Ou no caso do Fusca ou da Kombi, o cilindros 1 e 2 com os cilindros 3 e 4 e assim por diante. Então ele vai te dar uma medida estimada aqui. A grande verdade é, como ele age por comparação, ele não precisa, ele é bem calibrado, tá? Ele é bastante preciso, pelo menos o meu é novo, ainda não caiu no chão e nem nada, e tenho certeza que ele vai continuar sendo preciso por algum tempo. Mas quando você está lidando com uma medida entre comparação, o que você precisa é usar, vamos dizer, a mesma régua entre este lado e este lado. Não é que você precisa pegar um valor absoluto daqui e passar uma mensagem por telefone para uma pessoa que está lá do outro lado da cidade. Então, essa daqui é a minha escolha para que a gente faça a equalização ali. No entanto, eu não tenho certeza se a gente tem espaço físico ali. Eu tirei toda a caixa do filtro de ar, não tenho certeza se a gente tem um espaço físico para encostar ele dessa forma, principalmente nesse central aqui, e conseguir enxergar a medida do ponteiro. Mas a gente pode tentar fazer isso de qualquer forma. A questão é que a gente gosta de pensar, a gente gosta de inventar coisas. Eu gosto de poder ensinar várias possibilidades para a Bianca, e a grande realidade é que os vídeos que vocês acompanham é o que eu acabo compartilhando com a Bianca num sentido, vamos dizer, caseiro, num sentido particular, mais do que querer, e eu não faço questão nenhuma que ela seja mecânica, ou que ela siga uma carreira mecânica, ou que ela tenha isso como um referencial. O que eu forço nela, e não tem sábado e não tem domingo, ela sabe muito bem disso, é o raciocínio, tá? Então, o desafio que eu lancei para ela hoje era, eu quero equalizar essa tripla carburação sem montar na moto, tá? Sem montar na moto. E vai ser bastante difícil, mas a gente chegou a um consenso aqui. Eu tenho discutido isso daí com ela há algumas horas, vamos dizer assim, porque a ideia a gente começou a amadurecer ontem, e a gente chegou praticamente à conclusão que se a gente usar um banco de fluxo é uma ferramenta que vai medir o diferencial de vácuo, tá? Entre a entrada de um dispositivo e a saída. Então você vai ter dois vacômetros, um antes e outro depois. A diferença que você tiver ali, eventualmente, é a perda que você vai ter no duto, ou na restrição, ou no Venturi. Enfim, você pode medir como você quiser. Se você tem um banco de fluxo, você facilita muito, por exemplo, o blueprint de um cabeçote, porque além de tirar as imperfeições, você consegue atestar que a vazão dos dois está bastante próxima em todas as circunstâncias. Bom, claro que a gente não tem um banco de fluxo, claro que a gente não quer comprar um banco de fluxo, porque deve ser muito caro uma bancada de fluxo. Então, a gente, 2016, ano internacional do Rastrello, eu vou montar um banco de fluxo aqui na minha casa, com todo o equipamento que eu já tenho à minha disposição. E além de tentar fazer, a gente não sabe se vai dar certo, além de a gente tentar fazer a equalização da carburação fora do motor da moto, e isso poderia ser possível, por exemplo, num carro também, a gente depois, se tiver espaço, a gente vai tentar conferir com isso daqui no motor. Então vamos apresentar o banco de fluxo, Bianca, para as pessoas. Bom, aqui está o nosso banco de fluxo. O maior trabalho que a gente teve foi dar um boa noite Cinderela para a Kátia, para que a gente pudesse pegar o aspirador dela. E na verdade, naturalmente, isso não é um banco de fluxo. O que eu quero, além de despertar o interesse e o raciocínio da Bianca, é compartilhar isso com vocês, para vocês entenderem o que a gente está tentando demonstrar com isso.
Não estou garantindo que a gente vai ter uma calibração 100% precisa. Depois a gente vai tentar conferir se tiver espaço físico com o equalizadorzinho da NASA. Mas o que a gente pode dizer, além dele ser um aspirador, teoricamente ele tem um motor com uma velocidade constante, ele tem uma vazão contínua aqui. Então o que a gente precisa não é saber se ele vai limpar nada. O que a gente precisa é contar com a vazão contínua de ar que ele é capaz de gerar aqui na entrada de ar dele. Bom, a minha ideia é a seguinte, é uma ideia simples, mas ambiciosa. Eu vou pegar o aspirador, eu vou colocar aqui na entrada como se o aspirador estivesse no lugar do motor. Lembrando que eu sempre comento que o carburador, ele não sabe se ele está num fusquinha bonito, se ele está num fusquinha feio, ele não sabe nem mesmo em que carro que ele está. O que ele só sente é a variação de vácuo aqui e ele responde com uma vazão de acordo com as restrições dele, com o Venturi, com os Giclées. E então você tem que calibrar tudo para que ele funcione da melhor forma possível. O que eu vou tentar fazer é que o carburador enxergue o aspirador como se fosse o cilindro. Não me importa a vazão do aspirador para essa experiência em particular. O que importa é a mesma coisa, que é o mesmo parâmetro que a gente tem aqui, é a comparação entre um e outro. Como a gente vai comparar a abertura da borboleta desse com esse, eu não posso ter isso como uma variável. Então aqui eu tenho um fluxo de ar constante. Então eu estou explicando agora, porque depois a Bianca vai mostrar algumas coisas, como isso aqui faz um barulho infernal, a gente não vai conseguir explicar. Eu vou colocar, por exemplo, ele aqui no primeiro, no primeiro aqui, que é o que tem o cabo do acelerador. Eu vou medir a vazão dessa forma, depois eu vou passar para o segundo, eu vou medir a vazão, vou atuar em cima desse parafuso até que o primeiro e o segundo estejam equalizados. Por último eu vou colocar aqui, claro, vedando com o vedador que a natureza me deu, que é a parte externa do meu dedo, dessa forma aqui, e aqui da mesma forma eu vou pressionar um pouquinho ele para medir. Então eu quero fazer isso experimentalmente. Tenho que deixar claro que nem a Bianca sabia direito o que a gente ia fazer. Pode ser que dê tudo errado, tá? Mas eu vou compartilhar mesmo assim com vocês. Aqui eu numerei 1, 2 e 3 para ficar mais fácil na posição que a Bianca está e para que vocês entendam. Então no 1 a gente percebeu que ele bateu praticamente aqui no 20. O 2 ele está com quase metade da vazão. Não vai ser perceptível mais no vídeo, mas provavelmente a Bianca consiga mostrar que essa borboleta tem uma fenda bem maior e a do cilindro número 2 não tem nada. Não tem nada aberto. Então agora eu vou regular aqui e olha lá. Conforme eu aperto, eu vou abrindo esse daqui e ao mesmo tempo eu não altero a posição desse. E é o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar não alterar a posição desse e movimentar esse daqui. Mais uma coisa que eu vou tentar fazer, eu vou reduzir aqui o batente desse lado aqui. E por um motivo simples. Porque aqui a gente está no fundo de escala. A gente está entre o 20 e o 30, a precisão é menor. Se eu conseguir reduzir a vazão aqui, pô, Tonela, depois não vai ter marcha lenta, não importa, porque aí quando eu mexer aqui, eu vou alterar os três ao mesmo tempo. Então o que eu quero é um valor mais para o meio da escala, tá? Um valor intermediário, mas que eu consiga deixar igual nos três. Como eu já mexi no parafuso e eu vou continuar mexendo no momento que eu tiver no cilindro, no carburador central, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a medida do primeiro de novo e vou voltar para o segundo e vou fazer o ajuste da melhor forma que eu puder e a Bianca vai tentar mostrar. Aperta um pouco. Agora o 3.
vou apertar um pouco, olha lá, ele tá com 12. Segura aí, Bianca. Acho que deu, hein? Vamos ver. 3, 2, tá bom? E 1. Aqui desceu um pouquinho, então eu vou descer os outros 2. Eu tinha encaixado errado, agora eu encaixei direito, olha lá, tá certinho. O 2 e o 3. Tanel, isso não é ferramenta, você não pode usar. De noite você abraça o travesseiro e chora, porque eu usei, eu tô aqui na minha casa e eu tenho os recursos limitados, eu não tenho um banco de fluxo, então eu usei o que estava ao meu alcance. Se tiver espaço, a gente vai usar isso daqui. Mas pelo pouco que eu percebi aqui, a gente conseguiu fazer um ajuste bastante preciso. Tá? E quando eu digo bastante preciso, é porque ali a gente tem um fluxo constante de ar, a gente não tem a pulsação. Então, como um ajuste inicial aqui, eu acredito que a gente não tenha mais que mexer. Eu vou provavelmente ter que mexer aqui na abertura da borboleta, que eu tinha voltado um pouco, mas também nada considerável. E o parafuso da mistura, eu acabei não comentando, o manual recomenda uma volta e meia como setup inicial. Eu acredito que a gente não tem muito como... Isso daí não vai se alterar muito. Lembrando que o parafuso da mistura aqui, ele é, na verdade, um parafuso que controla a passagem de ar. Bom, já montei as 3 flanges do coletor. Agora a Bianca vai dar uma pausa porque a gente tem que encaixar o cabo do acelerador aqui. Não tem segredo, tá? Tem o que puxa e o que traz de volta. Mas aqui a gente vai precisar de pelo menos umas 4 mãos. 2 normais e 2 pequenininhas para que a gente consiga fazer a montagem rapidinho. E aqui vai ser, não tem segredo também, é só encaixar na admissão ali do motor e tá tudo montado. Bom, a gente já montou os carburadores, a Bianca me ajudou. Aqui depois que tá tudo montado é só você reencaixar o cabo aqui, tirar a folga aqui, não adianta deixar muito esticado para que você tenha todo o curso do acelerador da forma que a gente tem aí, ó. Tá? E por último, e esse detalhe eu quero compartilhar com vocês porque eu acho bem bacana, a gente vai mostrar um parafusinho que merece uma atenção especial, que é justamente a regulagem da bomba de óleo. Porca e contra-porca do liame da bomba de óleo. Eu tô passando o dedo aqui, a Bianca vai tentar mostrar, existe um risquinho aqui e um outro risco aqui. Antes de ver o manual, e por todas as motos que eu já mexi, fica fácil a gente deduzir que precisa, na marcha lenta, existir esse alinhamento. Tá? E eu só confirmei isso depois que eu li que eu tive acesso ao manual da oficina. Então não tem nada, vamos dizer, misterioso, nada secreto nesse ajuste. Como a marcha lenta ela não está ajustada, a gente não tem certeza como é que a marcha lenta está, porque o motor não ligou ainda. Então eu vou fazer uma regulagem provisória, tá? Vou deixar nessa marca aqui. E a gente, depois que ligar a moto, um pouquinho antes da moto ir embora, eventualmente eu nem vou mostrar a gente fazendo esse ajuste final, mas esse daqui seria o último ajuste que a gente faria, tá? O batente das borboletas ajustado, tá na posição para te dar uma marcha lenta estável, e isso daí pode representar o deslocamento dessa haste um pouco para cima, um pouco para baixo. Por isso que eu falo que o ajuste é feito somente como o último dos ajustes. Bom, aqui não tem segredo nenhum, eu só estou encaixando as mangueiras de combustível e de vácuo para a torneirinha, para a gente poder tentar pelo menos a primeira partida. Bom, eu já montei a bateria, acionei aqui o afogador, porque eu tenho esperança de ter feito tudo certinho e que ela vai precisar do afogador. A gente já abriu a torneirinha no PRI aqui, está esperando só um minutinho para a gasolina fluir. Bom, então a gente vai tentar ligar o motor.
E eu vou ficar examinando ele, provavelmente com o barulho, ainda mais que a gente está sem a caixa do filtro de ar, eu não vou conseguir ficar falando muito. O que eu vou observar se não tem vazamento dos carburadores, tá? E se a gente consegue fazer com que ele funcione e depois de algum tempinho ele estabilize a marcha lenta. Afasta um pouquinho aí, Bianca. Ela está esquentando. Aqui já está bem quente. A termostática já vai começar a abrir. Então depois que ela abrir, que o ponteiro subir um pouco, aí eu vou dar uma ajustada na marcha lenta para a gente poder tentar equalizar. A termostática já abriu. Aqui está bem quente agora. Aqui está ficando quente a parte, a mangueira de cima. E a água está começando a chegar no radiador. O que significa? Mais quente do que isso, teoricamente não deve, não precisa ficar. No momento que a água começar a descer aqui, já na mesma temperatura que o motor e a moto não estiver circulando, a moto pode começar a superaquecer. Então o momento que eu vou fazer a equalização, ou pelo menos conferir, é agora, e a Bianca vai aproximar para mostrar. A gente não precisa, aqui está no 6, a gente não precisa esperar o mesmo valor que a gente teve lá no aspirador, porque o aspirador estava com uma vazão muito maior. Agora vamos do lado de lá para ver o último. Olha, parece que as ferramentas de dona de casa serviram perfeitamente para fazer a equalização do carburador. A única coisa que eu fiz depois que ela esquentou foi diminuir a marcha lenta, porque ela estava muito acelerada. Marcha lenta ideal para esse motor, para o motor 2 quente, de uma forma geral, em torno de 1.500 RPM, igual mais esse daqui. Bom, eu acho que a moto passou pelo teste que a gente queria. Não sei como aparece no vídeo, mas pessoalmente o barulho já está bastante diferente do que no momento que a gente deu a partida que aparece para vocês no vídeo da semana passada. Tá, o motor já está bem mais redondo e é incrível como um pequeno ajuste na boia já deu toda essa diferença. Mas eu acho que junto com a mistura que a gente acabou empobrecendo, não no sentido negativo da palavra, mas a gente conseguiu deixar a mistura na razão ideal. A equalização que a gente fez com o banco de fluxo da NASA, da Katia, foi fundamental para que a gente tivesse pouco trabalho no momento que a gente tivesse montado os carburadores aqui. Não dá para você fazer o ajuste fino ou querer dimensionar a boa ou a falta da boa regulagem no motor enquanto a gente não montar a caixa do filtro de ar. Então a gente vai finalizar fazendo isso. Bom, o Luiz me falou que a moto passou por diversas oficinas, por vários especialistas na moto, mas uma coisa é certa, nenhum deles limpou a caixa do filtro de ar, porque a gente nota pequenas criaturas aqui do hemisfério norte, tá? Então isso daqui nunca foi desmontado para que fosse limpo. Então aqui é uma coisa bastante simples, eu vou lavar, água e sabão, não tem muito mistério nisso daqui, não tem nem que mostrar para vocês. O elemento do filtro aqui, ele também vai ser lavado
tá? Ele também vai ser lavado, ele tinha uma fita isolante aqui, incrivelmente, tá? E depois de lavado, aqui ele pode receber um banho de óleo, que pode ser, por exemplo, o óleo do câmbio. Aqui é um 20W40, pode provavelmente ser o óleo 2 tempo, pode ser um pouquinho de WM, alguma coisa só para reter as partículas. Então a gente vai lavar isso daqui, não existe nenhum motivo para a gente mostrar uma lavagem que é uma coisa tão simples, tá? Então a gente vai lavar e a gente já volta com tudo montadinho na moto. Bom, filtro de ar montado, agora a gente vai ligar ela de novo, com a diferença que a gente vai ligar do jeito certo. Barulho já diferente, marcha lenta automaticamente já se reduz a ponta do filtro de ar, que além de segurar um pouquinho a admissão, ele evita aquele barulho que a gente ouve da pulsação dos carburadores. Bom, a gente está bastante contente na tarde chuvosa de hoje pelo resultado que a gente conseguiu aqui na carburação. Eu estava comentando com a Bianca que de tudo que eu já apresentei no canal, provavelmente essa máquina em particular foi a que me trouxe mais prazer e, por que não dizer, orgulho, ainda que não tenha sido eu projetista, ainda que não seja eu o dono da moto, mas eu estou muito orgulhoso, por que não, de ter a oportunidade de não só fazer uma regulagem básica nela, mas de poder compartilhar com vocês. E a grande verdade é que a gente que é apaixonado por mecânica, o pouco que a gente consegue mostrar no canal é o que acaba acontecendo aqui, da gente ter oportunidade. Mas eu e a Bianca, a gente vai no autódromo, a gente vai ver bastante coisa. E eu já vi muito carro bacana, muita moto bacana pessoalmente, tá? Mas eu confesso que essa daqui, quando eu ligo, dou uma acelerada, ou quando eu faço alguma coisa, quando eu ouço o barulho, o meu coração dá uma disparada quase que adolescente, tá? Então a sensação é muito gostosa e a experiência de mexer nessa moto aqui é única. Então não posso deixar de agradecer de novo ao Luiz pai, ao Luiz filho e ao Luiz neto que me proporcionaram essa oportunidade, essa experiência única de mexer nessa moto. E certamente preciso agradecer a todos vocês que têm toda a paciência do mundo para assistir um vídeo tão longo. Mas como é uma moto única, eu não vou ficar pulando pequenos detalhes que eu acho que qualquer pessoa que é fascinada por mecânica gostaria de ver. Muito obrigado a todos vocês que acompanham nosso canal. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhem essa série de vídeos. E até a semana que vem, quando a gente provavelmente vai fazer a regulagem e o ajuste da ignição.